Bom, chegamos agora ao momento do estudo da Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Que bom ter a sua companhia nessa quinta-feira. Estamos numa série muito especial a respeito dos eventos finais. Ontem começamos a estudar Apocalipse capítulo 13 e Daniel capítulo 7, o tema do decreto dominical. Tá lembrado? Esse é o tema que nós ontem começamos a estudar, o decreto dominical. Ontem foi a primeira parte, hoje a segunda parte e ainda na segunda-feira teremos a terceira parte. Então é um tema muito especial e vamos estudá-lo em 3 partes. Você vai se lembrar que ontem nós começamos a identificar o chifre pequeno e vimos apenas uma característica na Bíblia desse poder. Hoje veremos mais 3, com a seguinte pergunta: estariam certos Isaac Newton e Martim Lutero nas afirmações que fizeram? Bom, se você perdeu o programa de ontem, eu sugiro você que venha aqui no canal e você possa no nosso canal no YouTube assistir então o programa de ontem. Está tudo aqui no canal Arilton Oliveira. Você pode conferir e hoje é a parte 2 desse tema, o decreto dominical. Hoje nós vamos então dar sequência a esse tema e veremos então as 3 características que nós não conseguimos ver ontem. Vamos continuar esse estudo, vamos ver agora para identificar então esse poder. Pega a sua Bíblia, se junte a nós, vamos mais uma vez para Apocalipse capítulo 13, Daniel capítulo 7 e vamos entender as profecias aqui registradas. Antes, porém, quero convidar você para nós orarmos mais uma vez. A gente não abre esse livro sem antes fazer uma oração. Ora comigo? Nosso Pai, mais uma vez nos reunimos, temos a Tua palavra em nossas mãos, queremos estudá-la. Para isso, queremos convidar ao professor Espírito Santo que esteja conosco mais uma vez. Que a nossa mente se abra à compreensão, que o nosso coração se abra à aceitação da Tua palavra, da Tua vontade para a nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Quero aproveitar e relembrar uma fala que eu fiz ontem. As verdades que estamos estudando aqui da Bíblia, aliadas com a história, porque a Igreja Adventista tem essa visão, nós interpretamos a profecia à luz da história, a nossa interpretação profética é historicista. As verdades que estamos estudando aqui não têm o objetivo de ferir nenhum sentimento, falar mal de A ou B, não. O que nós queremos é que a verdade de Deus seja exaltada. E que uma vez conhecendo essa verdade, nós estejamos prontos para tomar uma decisão ao lado de Jesus. Esse é o sincero desejo do nosso coração. Por isso, pegue a sua Bíblia, se junte a nós, vamos compreender o que Deus tem a nos revelar hoje. Estamos aqui estudando sobre Apocalipse 13. E nós vimos em Apocalipse 13 2 poderes. Uma besta que sai do mar, uma besta que sai da terra. Estamos hoje identificando esta besta que sai do mar. Na segunda-feira que vem, da semana que vem, vamos estudar a besta que sai da terra. E você vai entender o que esses 2 poderes farão daqui para frente na história. A Bíblia revela o que vai acontecer. Deus disse, Amós 3,7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus revelou os segredos aos profetas, eles escreveram a Bíblia. Então, quando nós estudamos a Bíblia, a gente descobre o que Deus fez, faz e ainda fará na história humana. Então, nós vamos entender quem são esses 2 poderes. Vimos ontem que a besta que sai do mar, de Apocalipse 13, e o chifre pequeno de Daniel capítulo 7, representam o mesmo poder. E em Daniel capítulo 7, você tem 13 características que são apresentadas para o chifre pequeno. Ou seja, Deus não queria que ficasse dúvida alguma sobre a identidade do chifre pequeno. Nós não temos tempo para passar todas as 13, mas vamos estudar 4 delas. Ontem vimos a primeira, hoje veremos as outras 3. Ontem eu mostrei para vocês esse quadro, e esse quadro mostra, através dessas características, dessas semelhanças, que o chifre pequeno de Daniel capítulo 7 e a besta que sai do mar de Apocalipse 13 representam o mesmo poder na profecia. Depois você olha com carinho todos esses textos da Bíblia que eu coloquei nessa tela aqui, ó.
Essa tela ela é muito importante para o nosso estudo. Olha depois cada texto aqui, tá bem? Lutero disse o quê a respeito desse chifre pequeno? Nós vimos ontem que Lutero e Isaac Newton disseram que o chifre pequeno de Daniel capítulo 7 representa a Igreja de Roma, representa o papado. Aí fizemos a seguinte pergunta: estariam eles certos em suas afirmações? E ontem começamos a ver então a primeira característica, que quando o chifre pequeno se levantasse, ele arrancaria 3 das 10 pontas. E ontem nós vimos os vândalos, os érulos e os ostrogodos sendo expulsos do território da Itália, sobrando 7 tribos que organizaram as primeiras 7 nações europeias. Esse foi o tema de ontem. Agora vamos então dar continuidade ao assunto com a segunda característica para vermos quem é esse chifre pequeno. Então leia comigo. Daniel capítulo 7, verso 8. Ali apresenta uma boca que falava com insolência. E em Apocalipse 13, verso 5, é dito que foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Insolências, arrogâncias, blasfêmias é aquilo que esse poder que se levanta para usurpar o lugar de Cristo, ele profere. Aí eu faço uma pergunta para você. O que é blasfêmia? Porque este poder é descrito como um poder blasfemo. Mas o que é blasfêmia à luz da palavra de Deus? Então quero convidar você para lermos agora alguns textos do Novo Testamento e entendermos o que é blasfêmia. Vamos então começar aqui com o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos 5 a 7. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Você entendeu o que está escrito nesse texto? Os líderes religiosos estavam certos em sua afirmação, ao dizerem que todo homem que pretende perdoar pecados, com isso ele blasfema. É claro que eles estavam errados em acusar Jesus de blasfêmia por haver perdoado pecados. Por um detalhe muito simples: Jesus é Deus. E como Deus, ele poderia perdoar pecados. E ele perdoou e não blasfemou. Agora, qualquer homem que tente perdoar pecados, nisto ele blasfema. Será que o papado, apontado por Isaac Newton e Martinho Lutero como sendo este poder, enquadra-se nessa segunda característica? Bom, vamos olhar mais uma vez então para os fatos. No cânon católico, no Concílio de Trento, da página 440 e 870, é afirmado: na confissão, o sacerdote tem o poder de confessar todos os crimes cometidos depois do batismo. Quando um criminoso confessa seus pecados ao sacerdote, todos os crimes não são somente perdoados, mas destruídos, e o criminoso se torna uma nova pessoa, um santo. Estamos falando da doutrina da confissão auricular. Ou seja, quando o sacerdote pretende ter o poder de perdoar o pecado de alguém que confessa, nisso ele está blasfemando. Porque ninguém tem o poder de perdoar pecados senão Deus. Então, quando alguém busca o perdão do sacerdote, está buscando o perdão na fonte errada. Quem pode nos perdoar os pecados é somente Deus. Então, se eu peco, eu tenho que confessar os meus pecados a Deus. Não existe poder nem autoridade no sacerdote para perdoar pecado de outra pessoa. Mas, pastor Arilton, a Bíblia não fala a respeito do perdão, que nós temos que perdoar, que nós podemos perdoar o próximo? Sim,
Agora é porque o perdão tem duas dimensões, uma horizontal e uma vertical. Quando alguém me ofende, eu tenho que perdoar essa pessoa. Quando eu ofendo alguém, eu devo buscar o perdão e a pessoa tem que me perdoar. É desse perdão que a Bíblia fala. Agora, quando eu peco contra Deus, e todo pecado é contra Deus, eu tenho que buscar o perdão de quem? De um líder religioso? Não. Eu busco o perdão de Deus, porque só Ele tem esse poder. Então, esta pretensão de perdoar pecados, à luz da Bíblia, ela é blasfêmia. É por isso que tanto Daniel quanto o Apocalipse descrevem esse poder como blasfemo. Mas não é só isso. Olha o que diz 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Quem é que é o nosso mediador? Quem é que deve ser buscado? Quem é a nossa ponte que nos liga a Deus? Jesus Cristo. Aí João vem e escreve assim: se confessarmos os nossos pecados, esse Ele aqui é Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João está afirmando que nós devemos buscar o perdão dos nossos pecados em Cristo. Só Ele pode perdoar pecados. Então, a pretensão de se perdoar pecados é uma blasfêmia. O que mais é blasfêmia à luz da Bíblia? João 10, 30 a 33. Jesus mesmo declarou: eu e o Pai somos um. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Mais uma vez os judeus acusaram Jesus de blasfêmia. Eles não estavam certos, porque Jesus não blasfemou, ao se declarar igual a Deus. Mas eles estavam certos se qualquer pessoa, qualquer homem, se declara Deus, com isso ele blasfema. Porque só existe um Deus. Porque todo ser humano é criatura. Como que uma criatura pode se declarar Deus? E talvez ao falar isso você tenha se lembrado de algumas personalidades, eu diria folclóricas, né? Que aparecem por aí se declarando ser Deus, ser Cristo. Isso não me assusta, porque isso já estava profetizado. Jesus falou que surgiriam falsos cristos. Agora, sabe o que me assusta? Deixa eu falar para você uma coisa. Sabe o que me assusta? É ter pessoas que seguem esses homens. É estas pessoas acharem seguidores, que de fato acreditam que eles são Jesus Cristo, ou que ele é Jesus Cristo. Isso me assusta. Então, a pretensão de ser Deus ou igual a Deus, na Bíblia, é blasfêmia. Eu pergunto, essas características, elas se cumprem no sistema papal? Sim. O Papa Leão XIII declarou: nós, os papas, temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. O lugar de Deus? Aquele que se coloca no lugar de Deus? Eles acham que tem. Isso é o que à luz da Bíblia? Blasfêmia. No dicionário eclesiástico católico de Lúcius Ferrari, no artigo Papa, é declarado: o Papa é de tão grande dignidade e exaltado que ele é, não mero homem, mas como que se fosse Deus e substituto de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar e interpretar as leis divinas. O que quer que seja que Deus ou o Redentor faça,
o vigário pode fazer sem nada contrariar a fé. Isso é verdade? Quer dizer então que o Papa é o substituto de Deus aqui na Terra? Quer dizer que ele pode mudar a lei divina? O documento diz isso. Isso é o quê? Blasfêmia. Você já ouviu falar sobre Rui Barbosa, certo? Esse jurista baiano, essa personalidade extraordinária, esse brasileiro conhecedor de leis fantástico. Bom, pois Rui Barbosa, certa ocasião, estava na Alemanha e na Alemanha ele entrou em contato com uma obra que foi publicada em alemão e ele achou muito interessante essa obra. Esta obra falava justamente da pretensão da Igreja Romana em querer dominar, inclusive, sobre o Estado. E Rui Barbosa, que fazia uma clara separação, entendia o Estado como sendo laico, e uma clara separação entre igreja e Estado, ele achou essa obra tão interessante, ele quis mostrar os argumentos que essa obra tem, e ele então traduziu essa obra para o português. Mas ele não só traduziu, como ele fez um prefácio. Só que o prefácio que ele fez para a língua portuguesa ficou tão grande que acabou virando um outro volume. Então, na língua portuguesa, esta obra, O Papa e o Concílio de Rui Barbosa, possui 2 volumes, e eu os tenho aqui em minhas mãos. O Papa e o Concílio. O primeiro volume é uma introdução de Rui Barbosa, e a obra original é o volume 2, escrita por um homem que usou um pseudônimo de Janus. O Rui Barbosa foi quem fez a tradução do alemão para o português. E há detalhes interessantes que Rui Barbosa descreve nesta obra, O Papa e o Concílio. São muitas as informações, mas eu queria ler para você apenas um documento que ele menciona, aqui na página 133. Ele está fazendo menção a um formulário de condenação húngaro, atos de fé dos novos católicos convertidos ao papismo. Um documento que foi elaborado no ano 1674. E o que diz esse documento? Em alguns artigos, ele diz assim, no artigo 5º, confessamos que o Santíssimo Padre deve receber as honras divinas. Honras divinas. E isso com as genuflexões mais profundas, como ante o próprio Cristo. Sabe o que é genuflexão? É se ajoelhar. Ou seja, os novos católicos convertidos ao papismo deveriam se ajoelhar diante do Santo Padre como ante do próprio Deus. 5º artigo. Confessamos que o Santíssimo Padre deve receber as honras divinas. Desculpa, eu já li esse, né? Agora é o 11º. Confessamos que o Pontífice Romano tem o poder de alterar as Escrituras, acrescentá-las ou diminuí-las segundo a conveniência dele. Tem? O Papa tem autoridade de mudar as Escrituras? São apenas alguns exemplos do que Rui Barbosa trouxe à tona nesse documento, nesta obra que ele traduziu. Quando falamos então de um poder blasfemo, nós estamos falando da tentativa do papado em se colocar no lugar do próprio Deus. É isso que a Bíblia está descrevendo. Terceira característica. Vamos avançando com a identificação do chifre pequeno em Daniel capítulo 7. E a besta de Apocalipse 13, que sai do mar, que é o mesmo poder. Apocalipse 13, 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, já vimos isso. E agora, autoridade para agir 42 meses. Veja, o Apocalipse está declarando que esse poder receberia autoridade para agir 42 meses.
Bom, o calendário dos hebreus possuía 12 meses de 30 dias, às vezes 13 meses, o Adar 2. Em alguns anos haviam 13 meses. Mas esses 12 meses eram de 30 dias, o que dá 360 dias no ano. Agora vem a profecia e diz que esse poder atuaria por 42 meses. Esse período profético aparece na Bíblia de outras formas. Vamos ler quais são essas formas. Quando vamos para Daniel capítulo 7, 25, é dito: os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Em Apocalipse 13, a besta que sai do mar age por 42 meses. Em Daniel capítulo 7, ela recebe aqui, ela tem autoridade sobre os santos, eles são entregues em suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Em Daniel capítulo 11, verso 7, é dito que ao cabo de tempos, isto é, de anos, então um tempo é igual a um ano. Quando chegamos em Apocalipse 12, verso 6, é dito que a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Apocalipse 12 está falando do dragão, que é um símbolo de Satanás, perseguindo a igreja, simbolizado pela mulher, por 1260 anos. Ou dias, né? Isso quer dizer que 42 meses, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e 1260 dias estão falando de um mesmo período profético. Então, olha comigo aqui na tela. Esses períodos proféticos estão falando de um tempo de atuação deste poder do chifre pequeno e da besta que sai do mar. Agora, onde que esse poder se encaixa na história? Se encaixa aqui, ó, dos anos 538 a 1798. No ano 533, Justiniano declarou o bispo de Roma como cabeça de todas as igrejas. Agora começou um processo de ascensão do bispo de Roma, mas somente em 538 é que a última tribo ariana, os ostrogodos, foram expulsos de Roma. E só quando esta última tribo ariana é expulsa é que o papado pode se estabelecer. Está lembrado que eram 10 as tribos e 3 foram expulsas de Roma e 7 aceitaram a supremacia dos papas e organizaram as primeiras nações europeias. Então, dessas 3, faltavam os ostrogodos serem expulsos. E eles só foram expulsos em fevereiro de 538. Fevereiro de 538. É aqui que nós começamos a contar os 1260 anos, porque na profecia cada dia equivale a um ano, de acordo com Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7. Então, se eu saio de 538 e viajo 1260 anos, eu chego a 1798. Agora, o que aconteceu em 1798 que configura o fim desse domínio do papado? A prisão do Papa. E quando nós vamos para a história, nós descobrimos de que o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte em fevereiro de 1798. Ou seja, em fevereiro de 538 é expulsa a última tribo que não aceita a autoridade dos bispos e em fevereiro de 1798 o Papa é preso. Assim terminaram os 12 séculos de supremacia papal, com a prisão de Pio VI por ordem de Napoleão Bonaparte. Esses 12 séculos foram marcados por trevas espirituais, porque a Bíblia foi abandonada, e em seu lugar começaram a ter preeminência os dogmas e a tradição da igreja romana, e os cristãos que queriam ficar com a Bíblia foram severamente perseguidos e mortos. Quarta característica, Daniel 7, 25. E cuidará em mudar os tempos e a lei.
Como o poder papal mudou os tempos e a lei? A lei de Deus foi mudada quando se excluiu o segundo mandamento, quando mudaram o sábado para o domingo e quando dividiram o 10º mandamento em 2. Você acredita nisso? Pois aqui eu tenho em mãos o Catecismo da Igreja Católica, edição típica vaticana. E quando você abre nos 10 mandamentos, aqui nesse catecismo, na página 539, eu até coloquei aqui 2 interrogações. Porque aqui não aparece o segundo mandamento, que proíbe adorar imagem de escultura. Está na Bíblia. Confere lá, Êxodo capítulo 20, versos 3 a 17. Lá estão os 10 mandamentos. Mas no catecismo não aparece o segundo mandamento, que proíbe adorar imagem de escultura. Lá em Êxodo 20, versos 8 a 11, fala do sábado como dia santo. Mas no catecismo aparece guardar o dia de sábado, ou melhor, guardar domingos e festas de guarda. Aqui há uma relação entre o que diz Êxodo 20, Deuteronômio 5 e a forma catequética. E na fórmula catequética colocaram guardar domingos e festas no lugar do sábado. Como tiraram o segundo, eles tiveram que pegar o 10º mandamento, que na Bíblia diz não desejar coisa alguma que pertença ao próximo e nem cobiçar a mulher do próximo, dividiram em 2. Não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias, para voltarem a ter 10. Esta é uma tentativa de se mudar a lei de Deus. Este foi um ataque que o poder papal fez à lei de Deus. E eu quero mostrar uma outra obra para você. Esta aqui é uma tese doutoral, defendida pelo doutor Samuel Bacchiocchi. Aonde ele defendeu essa tese? Na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. E essa tese foi defendida lá e ela foi impressa com o imprimato do Vaticano. E aqui você tem Roma, 16 de junho de 1975, com a aprovação do Vigário de Roma em 17 de junho de 1975. Ou seja, essa tese doutoral contém um imprimato do Vaticano e ela se chama From Sabbath to Sunday, do sábado para o domingo. Uma investigação histórica do surgimento da observância do domingo no cristianismo primitivo. Esse é o subtítulo dessa tese. E sabe qual é a proposta de Samuel Bacchiocchi? É que a guarda do domingo lentamente foi sendo introduzida pela Igreja Romana, até que finalmente o cristianismo abandonou o sábado e abraçou o domingo. Deixa eu falar para você uma coisa com todo o carinho e respeito que você merece. E pode ser que nesta hora temos muitos protestantes, amigos pentecostais, neopentecostais, assistindo esse vídeo. Às vezes você critica a Igreja Romana por alguma coisa, mas você está seguindo as pegadas de Roma na santificação do domingo. Foi esse poder papal quem tenta mudar o sábado para o domingo. Cumprimento profético de Daniel 7:25, onde eles tentariam mudar os tempos e a lei. Cumprimento profético de Daniel 8:12, onde é dito que a verdade de Deus seria lançada por terra e o que eles fizessem iria prosperar. Não prosperou? O mundo cristão hoje não abraçou o domingo como dia santo? Não é esse o dia religioso de guarda? Enquanto que o sábado, o dia santo que a Bíblia apresenta, é esquecido. É um mandamento esquecido. Em sua onisciência, Deus já colocou em Êxodo 20, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo 28. Lembra-te, porque Deus sabia que a humanidade iria esquecer. E por que se esqueceu? Porque este poder, representado pelo chifre pequeno de Daniel 7 e a besta de Apocalipse 13,
tem tentado mudar a lei de Deus. Como isso vai acontecer? O domingo, que hoje é uma defesa doutrinária da igreja, chegará a ser uma lei civil. E chegamos então agora ao ápice do nosso estudo, o decreto dominical. Mas hoje eu não tenho mais tempo. Mas segunda-feira a gente vai voltar para entendermos como que o decreto dominical, como que a imposição da guarda do domingo será colocada para todos os habitantes do planeta Terra. Isso vai acontecer. Concluindo, estavam certos em suas afirmações Martinho Lutero e Isaac Newton de que o chifre pequeno de Daniel capítulo 7 ou a besta de Apocalipse 13 é o sistema papal? Sim, eles estavam certos. E disseram isso no século 17 e no século 18. Melhor, século 16 e século 18. E eu e você podemos comprovar isso através do estudo das profecias. Lembre-se dos crentes de Bereia. Ouviam com toda avidez e examinavam para saber se as coisas de fato eram assim. Tenha a mesma atitude. Permita que o Espírito Santo guie a sua vida e te ajude na compreensão desses temas. Querido amigo, querida amiga, eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao seu coração e que você busque compreender os temas que estamos apresentando. Como disse no início, com todo o carinho e respeito que você merece. Estamos trazendo esse tema não para falar mal de A ou B, não para colocar o dedo em feridas, apenas para que você conheça a verdade. Porque uma vez em posse dessa verdade, você está pronto para uma decisão. Ora comigo. Pai, nós queremos colocar a nossa vida em Tuas mãos mais uma vez e suplicar que a verdade da Tua palavra se torne clara para todos nós e que nós tenhamos a oportunidade de escolher de que lado nós ficaremos nesse grande conflito entre o bem e o mal. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.